Louvado seja o nome de Cristo, nosso Redentor, nosso Senhor e Salvador. Amém? Irmãos, de fato, todos nós desejamos a vontade de Deus para as nossas vidas, viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitos de nós estamos cansados de ter uma vida monótona, com pouco significado relevante. Tentamos encontrar a vontade de Deus, muitas vezes, para as nossas vidas. Todos dizem que querem entender e viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. É o que nós desejamos. Todos desejam a vontade de Deus, que ela se manifeste boa, perfeita e agradável em sua vida. Isso é algo que é comum em meio ao povo cristão. Entretanto, frequentemente achamos que a vida muitas vezes não está sendo boa o suficiente ou agradável o suficiente e muitas vezes longe de ser perfeita. E isso ocorre porque acreditamos que o motivo da vida ser pouco agradável a nós e da vontade de Deus não se cumprir em nossas vidas são os problemas que nós enfrentamos. Eu vou falar aqui a respeito de alguns problemas. Problemas na saúde, na vida financeira, nos relacionamentos conjugais, familiares e relacionamento entre amigos e irmãos em Cristo. Então logo pensamos que a vontade de Deus é totalmente incompatível com esses problemas, ou seja, muitos de nós acreditamos que nós não podemos viver a vontade de Deus boa, perfeita e agradável, porque nós temos muitos problemas, ou até mesmo porque os problemas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa vida, deste mundo, interfere ou atrapalha em nosso relacionamento com Deus, para que nós possamos viver este bom relacionamento com Deus e a sua vontade boa, perfeita e agradável. Então acreditamos, ou muitos de nós acreditamos, ou a maioria de nós acreditamos, que somente iremos viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus se os problemas desagradáveis deixarem de existir ou desaparecerem da nossa vida. Mas ao contrário, a vida continua amarga e fora da vontade divina, ou seja, nós achamos que se os problemas não desaparecerem, se as dificuldades não desaparecerem, a nossa vida continuará cheia de amargura, cheia de intempéries. Mas a grande notícia é que nenhum destes problemas, nada dos problemas que enfrentamos neste mundo ou nesta vida, podem impedir-nos de experimentar a boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Ou seja, nenhum problema pode nos impedir de experimentar a agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Isso porque é uma vida entregue e derramada no altar de Deus, que faz com que a vontade se revele boa, perfeita e agradável. Não é por causa dos problemas, não são os problemas que podem nos impedir ou vão nos impedir de viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. É o quanto nós nos relacionamos com Deus, é o quanto nós nos aproximamos de Deus, mesmo que existam problemas, mesmo que existam dificuldades, mesmo que existam percalços na vida, enquanto aqui estivermos, é o quanto nós nos aproximamos de Deus, o
quanto nós desejamos estar com Deus e na sua presença, que vai determinar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus para nossas vidas. Ou seja, irmãos, nós temos que, ao invés de olharmos mais para os problemas e ao ficarmos perplexos e paralisados pelos problemas, nos achegarmos mais na presença de Deus, buscarmos mais a presença de Deus, buscarmos mais nos relacionarmos com Deus. Então aí iremos experimentar da boa e perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, eu creio que você tenha entendido aonde eu quero chegar. Circunstâncias favoráveis necessariamente não nos leva à vontade de Deus, mas é uma vida entregue e derramada no altar de Deus que nos leva de fato a experimentar a sua boa e perfeita e agradável vontade. Amém? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A questão não é se o mundo externo influencia ou não, mas a questão está dentro de nós. O relacionamento com Deus, ele tem que surgir de dentro para fora. É do coração que parte o desejo de se relacionar com Deus. Independente dos problemas, independente da saúde, independente da situação financeira, independente do que o mundo está vivendo, é de dentro para fora que deve fluir o desejo de nos relacionar com Deus. Então, nós devemos buscar uma íntima comunhão com Deus, através da sua palavra, através de uma vida de oração diária, através de uma vida de devocional diário, de nos aproximarmos mais com Deus através da sua palavra. Aleluia. Ou seja, a intensidade que eu me relaciono com Deus é que vai determinar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus para a minha vida. É o quanto eu busco a presença de Deus que vai determinar se Deus irá fazer com que esta vontade se manifeste em nossas vidas. A minha comunhão com Deus que determina se eu vivo ou não as suas promessas. É a minha comunhão com Deus que determina se eu vivo ou não a sua vontade. Não é o que os outros pensam, não é a forma que os outros julgam, não é a forma como que o mundo se comporta, mas é a forma como que você se comporta diante da presença de Deus que vai determinar. É a forma como você busca a presença de Deus diariamente na sua vida que vai determinar que as vontades do Senhor se cumpram, boa, perfeita e agradável em sua vida. Amém? E é por isso que o texto de Romanos 12, ele fala de um entregar-se a Deus que nos leva a um lugar de plenitude e gozo, que faz com que esta vontade boa, agradável e perfeita de Deus se manifeste em nós e através de nós. Amém? Então, você deseja realmente viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Se sim, então vamos conhecer um pouco mais sobre estas promessas. Porque o livro de Romanos, ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. A carta aos Romanos, após 11 capítulos falando sobre a ação salvadora providenciada por Deus aos homens, inicia aqui requerendo uma resposta ante a tudo que Deus já fez por nós. O verbo rogo-vos expressa uma súplica, ou seja, um grito, algo que vem da alma, do espírito, de dentro de nós. É como se ele dissesse: o que eu vou te dizer é tão importante que vocês precisam prestar atenção, acordar, vocês precisam olhar. O que tenho a dizer precisa fazer parte da sua vida, da vida de vocês. Ou seja, ele diz: eu rogo-vos, eu chamo a sua atenção para que você viva a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Chegou a hora de reagirem e terem uma atitude nova ante a toda esta ação graciosa realizada por Deus em nós. Chegou a hora de nós reconhecermos tudo que Deus fez por nós. Chegou a hora de nós entendermos o quão grande é a obra da redenção, a obra da cruz, e nos achegarmos mais
diante a presença de Deus e nos relacionarmos com Ele. Chegou a hora de nós entendermos que não é por méritos, não é por força, não é por nada que temos de qualidade, que Deus nos amou e que Deus criou este plano de redenção para nos salvar, mas sim pela sua misericórdia, pela sua infinita e multiforme graça, foi pelo qual o meio Ele escolheu nos salvar. Por conta desta misericórdia sem fim de Deus, é que Paulo roga para que deixemos que seja gerado dentro de nós este casamento da nossa vontade com a sua vontade revelada. Somente pela misericórdia é que eu posso me apresentar diante de Deus, ser transformado e viver a sua vontade. É pela misericórdia de Deus, irmãos, que nós podemos nos achegar ante a sua presença. E a palavra de Deus no livro de Romanos, ela vai continuar dizendo assim: apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos, aleluia, para Deus. No sistema de adoração do Antigo Testamento, irmãos, que foi criado com base nos sacrifícios do corpo do animal imolado, era colocado sobre o altar, e o corpo era necessário para admostrar materialidade à intenção do ofertante. Então, um exemplo dessa materialidade foi o sacrifício supremo e absoluto de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, para que a misericórdia de Deus nos alcançasse, foi necessário que Jesus, ali na cruz, através de um sacrifício vivo, materializasse o seu corpo, o sacrifício da cruz, e derramar o seu sangue para que nós pudéssemos ser alcançados pela misericórdia de Deus. Então, Jesus não só nos amou emocionalmente por causa deste feito, Ele não só entregou o seu coração e os seus sentimentos por nós, Ele foi traído, abandonado, cuspido, chicoteado, zombado, ferido, pendurado entre o céu e a terra e morto na cruz. Ele sofreu no corpo as angústias infernais da morte. Ele entregou o seu próprio corpo, carne e sangue, na cruz por nós. E o apóstolo poderia ter dito: ofereça o seu ser, o seu coração. Mas não, ele disse: assim como Jesus ofereceu o seu corpo em sacrifício vivo, ofereça também vocês o seu corpo como sacrifício vivo para Deus, para que Ele possa então entrar em sua vida. Pois não adianta eu dizer no espírito que sirvo a Deus, mas na vida eu determino como as coisas devem acontecer. Eu digo: Jesus, o meu coração é teu, mas aqui no corpo quem manda sou eu. Isso é totalmente contrário. Então nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Nós temos que deixar Deus conduzir a nossa vida, o nosso corpo e a nossa alma por completo, para que nós possamos então viver a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Então, a importância, meu irmão, do corpo físico e material para Deus também é muito grande, porque é através do corpo que nós materializamos a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Os gnósticos, eles dividiam o homem em três partes distintas, os gnósticos, que a Bíblia relata: corpo, alma e espírito. E com isso afirmavam que qualquer pecado cometido no corpo não tinha como contaminar a alma, pois eram coisas distintas. Diziam que a matéria era má e que o espírito que era bom. Assim não tinha como evitar o pecado. Mas isto é completamente errado, porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como a Trindade, nós também fazemos parte da existência, da criação de Deus. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito devem ter os cuidados necessários para que Deus habite em nós e através de nós, para que nós vivamos a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Esta posição dos agnósticos é mais uma de suas heresias, dizendo que o que fazemos no corpo não influencia a vida devocional e não impede a nossa comunhão com Deus. Isso é uma grande mentira, porque de fato tudo que fazemos com o corpo, com a alma e com o espírito nos impede e interfere no nosso relacionamento com Deus. Então nós temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito.
Nós temos que nos relacionar com Deus de forma tripartida, corpo, alma e espírito. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós devemos então nos dedicar por completo a Deus, tomando consciência do verdadeiro papel da corpalidade. Quando nós imaginamos sem o corpo, sem ele não poderíamos comer, nem dizer nada, e nem ouvir, e nem ver, e nem sentir. Sem os neurônios do nosso cérebro, nós não poderíamos pensar, ler, compreender ou crer. E não seríamos capazes de amar, nem de fazer algum bem. E a nossa errônea tendência é pensar em entrega a Deus como sendo algo puramente espiritual e emocional e não físico. E aí que nós erramos. Se eu digo que Deus é Deus e que Ele é o meu Senhor, e confesso que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a primeira coisa que cabe a fazer é oferecer o meu ser de forma palpável, visível e concreta a Deus. É me oferecer de maneira completa e absoluta a Deus. Não há como fazer um corte de forma que a mente eu consagro a Deus, mas o corpo eu não faço do mesmo jeito. A questão é que fomos chamados para oferecer os nossos corpos como sacrifícios vivos a Deus. A nossa entrega a Deus não pode ser puramente interior ou meramente interior e sentimental, mas ela deve ser expressar-se em atos concretos e palpáveis através do nosso corpo, através da nossa alma e através do nosso espírito. Amém? O argumento do apóstolo Paulo é simples: o corpo deve glorificar a Deus porque pertence a Ele. Nós devemos glorificar a Deus através dos nossos corpos também porque nós pertencemos a Ele, porque nós fomos criados por Ele, porque o fôlego de vida que temos está em suas mãos, porque é Ele quem determina o dia, o momento e a hora de partirmos desta terra. Então, desta forma, é Ele quem deve conduzir nosso corpo também, nosso espírito e a nossa alma. Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6,20: fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Ele. Aleluia, glória a Deus. Então, pertencemos a Deus de maneira e de forma completa e absoluta. Pertencemos a Deus por um todo, não só em parte, não só em espírito, não só em pensamento, não só em sentimento, mas pertencemos a Deus em todas as áreas das nossas vidas. Amém? A palavra de Deus vai dizer em sacrifício vivo, ou seja, através também dos nossos corpos. Não deixe para oferecer a Deus o seu sacrifício vivo quando você não estiver mais força alguma. Bem velhinho, quando o tremor das pernas deve ser como o fim da sua vida que temos aqui nesta terra. Ofereça o seu corpo a Deus saudável, cheio de vida e energia para o Senhor, para o labor, para a luta, para a pregação do Evangelho, para o avanço do reino de Deus. Ou seja, o sacrifício vivo não é pensar constantemente sobre Deus, mas dar comandos ao corpo para que este manifeste as ações que representam uma vida em oferta a Deus. Amém? Pelos padrões do mundo você estará desperdiçando a sua vida, você estará tendo uma vida descartável, mas aos olhos de Deus você está sendo visto como um sacrifício vivo. Aos olhos de Deus você está fazendo a melhor escolha da sua vida. Aleluia, porque de fato, irmão, Deus é o nosso dono, é o dono da nossa vida, é o dono da nossa alma, e Ele é quem nos dá e nos proporciona a eternidade. Amém? Então, sacrifício deve ser oferecido através do corpo, e o sacrifício oferecido a Deus também, ele deve ser santo, pois o animal oferecido por oferta, quando no Antigo Testamento, deveria ser sem defeito, sem mácula, e por isso devemos ser separados para Deus de maneira santa e irrepreensível. Aleluia. Então, você pensa que você deve se oferecer a Deus de qualquer forma? Você está enganado. Nós devemos nos oferecer a Deus
assim como o sacrifício do Antigo Testamento, um animal perfeito, sem mácula, nós também devemos ser santos e irrepreensível. Amém? Então, o sacrifício ele deve ser santo e também deve ser agradável a Deus. Amém? O meu sacrifício posto no altar de Deus precisa ser vivo e sem mácula. Se assim for, então este sacrifício será agradável a Deus. Ele se agrada do que é santo e vivo. Amém? Aleluia. Isto que é um sacrifício agradável a Deus. Um sacrifício santo e vivo. Aleluia. Mas transformai-vos, continua dizendo o apóstolo, não transformai-vos, ou seja, não posso tomar a forma deste mundo. Não posso me moldar à cultura predominante deste mundo. Não cabe selecionar qual parte do mundo eu posso desfrutar, pois se assim fizer, acabarei me corrompendo com ele. O mundo irá te corromper. Se você começar a achar que você pode isso e não pode aquilo, terá um momento onde o mundo irá corromper você, porque o ser humano já é corrompido pelo pecado. Então ele não pode ficar oscilando em dois pensamentos. A garça vive em meio à lama, pisa nela, mas continua branca, sem ser suja. Assim também devemos ser. Nós vivemos neste mundo, mas devemos permanecer sacrifício santo e agradável a Deus através dos nossos corpos. A palavra grega que Paulo usa no versículo 2 para isto é metamorfose ou metanoia, transformação. Amém? Metamorfose é a transformação de um ser em outro ser, uma mudança total na sua forma, é uma transformação completa no seu ser. Então, desta forma também nós devemos fazer. O exemplo mais comum é o de um lagarto. Ela passa por um período como larva, alimentando-se de folhas e se rastejando para se locomover. Antes de sofrer uma mutação ou passar pela transformação, ela fica em um casulo por um tempo até estar pronta para a milagrosa transformação. E quando a borboleta fica totalmente formada, rompe-se o casulo e ela sai pronta para voar alto e se alimentar de pólen das flores. A mudança radical da lagarta em borboleta implica em uma mudança radical dos hábitos. Os seus hábitos, primeiramente, vão ser transformados. Assim também nós devemos fazer. Mudar os nossos hábitos que não agradam a Deus, nos afastarmos dos hábitos que não agradam a Deus, para que nós possamos passar por uma completa transformação. Os hábitos antigos são as coisas que aquele ser fazia antes. Se a lagarta um dia se arrastou para chegar a um lugar, agora, como borboleta, ela voa. E se ela comia algum tipo de folha, agora se alimenta de pólen. Que mudança fundamental que aconteceu nela? A metamorfose que Paulo diz, a transformação, afetou também o seu jeito de ser, mudou os lugares que o bicho frequentava e vivia, e os hábitos de vida. Então, só há uma metamorfose se houver mudança radical na forma e nos hábitos e na maneira de ser e de viver. A Bíblia afirma que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então somos transformados pelo Espírito Santo dia após dia, somos moldados, transformados. Passamos por uma transformação, por uma mudança, por uma metanoia, por uma regeneração, até que então possamos ser conformados à imagem e semelhança de Cristo. Mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, 2 Coríntios 3,18. Então, eu quero ser transformado todos os dias, renovado todos os dias, até o final da minha vida. Esse é o sentimento que nós devemos ter.
sentimento de transformação, sentimento de mudança, sentimento de regeneração, de metanoia, para que de glória em glória, de rostos descobertos, possamos então ser moldados e transformados à imagem e semelhança de Cristo. E então o apóstolo Paulo diz: pela renovação da vossa mente. A palavra grega que o Paulo usa no versículo 2 para renovação é metanoia, uma mudança de mente, uma transformação. Ele usa também o termo abrir a sua mente. A palavra ela deve abrir a nossa mente, transformar a nossa mente. E a palavra pode fazer isso. Nossa vida é construída através dos pensamentos. Se você quer mudança na sua vida, precisará renovar a sua mente, a sua forma de pensar. Precisará renovar a forma como a sua mente entende, raciocina aquilo que você vive, e deve então desejar viver coisas novas. Não há como ser transformado com pensamentos incoerentes rodando em sua mente. Não há como passar por metanoia se alimentando de velhos hábitos, de velhos pensamentos, do velho eu. Você precisa passar por uma mudança e por uma transformação na sua mente. Então a palavra do Senhor vai dizer: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, refleti, pensai, abrir, renovar a sua mente, pensar de forma diferente, entender os propósitos de Deus para a sua vida. O que está expresso neste verso é um retrato da palavra de Deus. Ela é verdadeira, honesta, justa, pura, amável e de boa fama, poderosa e nos conduz à adoração a Deus. Amém? Você não precisa ser um escravo dos seus pensamentos. Você pode viver uma vida sob o controle e a direção do Espírito de Deus e vencer esta batalha. Amém? Aleluia! Porque a batalha não é contra carne e nem sangue, mas é contra todas as hostes celestiais da maldade. A batalha do homem, a batalha do pecado, ela é travada na mente. O campo de batalha do ser humano é a sua mente. É lá que ele decide tomar as decisões certas para vencer a sua batalha. Como é então esta a vontade de Deus? É boa, ou seja, faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. As coisas podem estar difíceis, mas no final você vai concordar que tudo cooperou para o seu bem. Aleluia. Quando ela diz que é agradável, quando a minha vontade se casa com a vontade de Deus, o prazer de Deus passa a ser o meu prazer, ou seja, boa e agradável. Então, agradável, você passa então a ter a mesma vontade de Deus para você. A vontade de Deus precisa se tornar a nossa vontade. E a vontade da gente não somente aceita, mas também vai amando e desejando esta vontade de Deus para as nossas vidas. Quando a nossa vontade se casa com a vontade de Deus, de forma que o que desejamos oferecer a Deus não é algo exterior a nós, mas algo que procede da nossa própria vontade. Então tudo começa a se tornar um privilégio, um prazer, algo agradável em Deus e para Deus. Privilégio é ter um corpo para oferecer a Deus. Aleluia. Então a vontade de Deus também é perfeita. Quando a vontade de Deus passa a ser a minha vontade, o melhor de Deus se manifesta perfeitamente em mim e através de mim. Amém? A vontade de Deus passa a ser o meu norte para voar a lugares mais altos. A vontade de Deus passa a ser aquilo que o meu coração nutre. Eu e Deus passamos a viver em uma mesma sintonia, porque nós nos comunicamos, porque nós conversamos, porque nós dialogamos todos os dias, porque nós interagimos em um relacionamento, em uma obra de regeneração e transformação através da vida diária devocional de oração. Amém? Então, se o meu desejo é casar a minha vontade com a vontade do Espírito de Deus, através da graça e misericórdia dele, então o que quero, o meu prazer é oferecer o meu corpo, a minha inteligência, as minhas forças, os meus talentos, os meus dons, o meu ser como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém?
Assim seja o ano de 2023 sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Que nós possamos viver o ano de 2023, assim como diz o livro de Romanos 12, 1 a 2. Que a vontade de Deus seja para nós boa, perfeita e agradável. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta noite, meu irmão e minha irmã. Você que está me ouvindo, você que está nos acompanhando pelas redes sociais e pela internet, que o Espírito Santo do Senhor alcance você nesta noite, alcance a sua casa, a sua família. Que o seu coração e a sua mente sejam levados e conduzidos a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus do ano de 2023. Amém? Eu quero então pedir para que vocês coloquem de pé, para que nós possamos orar, agradecendo a Deus por mais um culto poderoso, por mais uma palavra edificante para as nossas vidas, para a nossa casa e para a nossa família. Por um momento aqui, eleve os seus pensamentos diretamente para o trono da graça de Deus, agradecendo a Ele por mais um culto na tua presença. Obrigado, Senhor, maravilhoso tu és. Santo, santo, santo é o teu nome. Deus perfeito, Deus soberano, que a tudo e a todas as coisas governa. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, através da tua palavra, através do Evangelho, nós fomos alcançados. Ó Deus, mais uma vez a tua palavra nos edificou, Senhor, nos moldou e nos transformou, Pai. Mais uma vez, Senhor, nós desejamos cada vez mais passar pela transformação, pela metanoia, pela regeneração, Pai, que o Evangelho traz para as nossas vidas, que a obra de Cristo, nosso Senhor e Salvador, conquistou para cada um de nós na cruz do Calvário. De inimigos de Deus, nós passamos a ser amigos de Deus. De condenados para a morte, para a escuridão eterna, para a condenação eterna, nós passamos então para a salvação eterna. Nós passamos então a ser, ó Deus, filhos teus, amados, escolhidos e separados, eleitos em Cristo Jesus, Pai. Então passamos a ter o nosso nome escrito no livro da vida, e não mais viver eternamente condenados, mas viver eternamente sobre a tua glória, debaixo do teu poder e da tua gloriosa face. Viver eternamente, Senhor, num lugar que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Na mansão celestial, diante do Cordeiro, que é o seu Santo Filho, Pai. Então, Senhor, muito obrigado, Pai. Que a cada um dos nossos filhos que estão presentes, que a cada um dos teus filhos, que a cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão, possam sair daqui convictos, ó Pai, que 2023 eles vão viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Assim eu oro, assim eu abençoo a cada um deles, Pai, a cada família aqui representada, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o amor de Deus, a graça e as insondáveis consolação dos santos repouse sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Que nós possamos ter uma semana abençoada, debaixo dos teus cuidados, da tua proteção. Estende, ó Deus, as suas poderosas e onipotentes mãos sobre as nossas cabeças. Norteia os nossos passos, os nossos pensamentos, ó Pai querido. Assim nós te pedimos, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Abençoe também a cada um dos teus filhos nos quatro cantos deste mundo, não só hoje, mas para todos sempre. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Vão em paz.